O sonho da fama, de conseguir sucesso como ator ou atriz, virou um caso de polícia aqui em São Paulo. Um homem se passava por produtor artístico e, com a proposta de fazer uma série pela internet, atraía adolescentes e mulheres jovens e bonitas. Da família dos adolescentes, ele extorquia dinheiro. Já as mulheres eram vítimas de estupro e abusos. Em comum, essas duas jovens têm a beleza, a vontade de seguir a carreira artística e a falta de experiência. Ele falava que tudo que estivesse acontecendo ali estaria acontecendo no universo da atuação, entendeu? Seria tudo apenas cena, que eu não ficasse preocupada, que era tudo encenação. Aí ele falou que a gente ia entrar em dois universos, eu ia entrar em um e ele ia entrar no outro. Onde ele pudesse fazer o que quisesse comigo e eu ia fazer o que quisesse com ele. Atraídas pela possibilidade de estrelar peças de teatro e séries na internet, elas não perceberam que os universos, nesse caso, levavam a um caminho muito perigoso, o do abuso sexual. Era os dois nus, aí ele tocava nos meus seios, ele tocava no meu corpo, pedia pra mim tocar ele também, entendeu? Eu falo que foi assédio, né? Aí foi quando ele começou a passar a mão. Aí ele passou a mão em certos lugares. No seu corpo? É. Estava de roupa? Não mais. Ele dizia ser um produtor artístico, atraía mulheres jovens e bonitas com a promessa de papéis no teatro e numa série pela internet. O que você vai acompanhar agora são depoimentos de garotas que sonhavam com a carreira de atriz, mas que acabaram vítimas de estupros e também de abusos. Eram os dois nus, aí ele tocava nos meus seios, ele tocava no meu corpo, pedia pra mim tocar ele também, entendeu? Eu falo que foi assédio, né? Aí foi quando ele começou a passar a mão. Aí ele passou a mão em certos lugares. No seu corpo? É. Estava de roupa? Não mais. Ele é Rodner Martins de Almeida, um homem que se dizia produtor cultural. Seria o responsável por 2 projetos para a internet. Um deles seria sobre adolescentes, o outro, uma comédia. Ele chegou a falar para você sobre o enredo dessa história? Sim, tinha a peça já, né, que a gente iria fazer. Aí, inclusive, eu estudava as falas, né, que eu já tinha o meu personagem, né. Aí depois que eu vi como era, eu ainda falei para ele que eu não queria atuar naquele papel, que eu preferia fazer um outro papel que eu iria me sentir mais à vontade. O roteiro desta comédia tinha muitas piadas de sexo. Eu sempre questionava ele, o fato de eu achar que não era daquela forma. E ele sempre ia lá e me mostrava e falava assim, não, é assim que tem que acontecer, é assim que é feito, é só você que está questionando. Uma das vezes eu questionei ele com lágrima nos olhos. Como foi a primeira vez que ele tocou em você? Foi muito ruim, foi muito horrível. Nossa, eu me senti muito mal. Tudo começava com um anúncio em redes sociais. A primeira conversa era pela internet. Depois ele atraía as mulheres para um quarto como esse para fazer o suposto teste. Ele falava que para serem aprovadas para o trabalho, era necessário fazer exercícios para ficarem mais soltas. Era então que Rodner sugeria que, na falta de um ator masculino, ele mesmo poderia fazer o papel. Nesse momento, as mulheres começavam a desconfiar do que poderia estar acontecendo. E você argumentou com ele? Eu questionei, eu perguntei se isso era normal. Eu falei, nossa, mas é normal? Ele falou, sim. Até nas maiores universidades, se você for como a USP, você vai ver que lá é assim. É todo mundo pelado, é todo mundo sem nada e você tem que deixar passar a mão, porque no mundo artístico o corpo não é seu, não pertence mais a você. Como era a ação do Rodner? Ele é um falso produtor cultural? Era falso produtor cultural, porque ele se aproveitava, né, para abusar das meninas, né? Tanto praticando atos obscenos, até mesmo conjunção carnal. E o falso produtor ia além. Essa jovem conta que Rodner gravou um dos abusos que ela sofreu e postou na internet. Em algum momento ele te pediu autorização para expor essas imagens?
Não, ele falou assim que a gente poderia assinar um contrato, tudo certinho. Quando tivesse pronto, ele ia receber o material e ia me enviar o material para me ver como ficou. Aí a gente ia sentar, ia ter o contrato tudo bonitinho, porque ia ser a primeira cena da websérie. Só que na verdade não foi, foi tudo o contrário. Quando você soube que essas imagens tinham ido parar na internet? Então, porque meus amigos viram. Você fez sexo com ele? Não. Ele quis fazer? Tentou. As mulheres não eram apenas vítimas de abuso. Elas acusam Rodner também de estelionato. Eu cobrava de acordo com a situação financeira de cada moça, né? Cobrava R$ 1.800, ele dizia que era para filmagem, para as fotografias que ele tirava. O falso produtor também fazia testes com rapazes. Eles não eram abusados, mas as famílias deles também foram enganadas por Rodner. O filho da Ana foi um deles. Ela estranhou desde o momento que chegou ao local da seleção de elenco. Teve que pagar para assistir ao teste do filho. Uma taxa de R$50, como se fosse uma entrada para o teatro. Só que você pagava para assistir a apresentação do seu filho. O golpe não acabava por aí. Conversando com outros pais, Ana descobriu que todos os candidatos passavam nos testes. O curioso é que o meu filho foi muito mal no teste, muito mal. Ele travou no palco e mesmo assim, ele disse que meu filho estava aprovado. E eu achei muito estranho. A suspeita de que havia algo errado só aumentou. Era tudo muito confuso, não tinha um CNPJ, não tinha um espaço físico. Ele era o diretor, ele era o produtor, então não tinha um time, não tinha uma equipe cuidando disso. Como se prevenir para não cair numa armadilha como essa? O primeiro passo é procurar um curso superior ou um curso técnico reconhecido pelo Ministério da Educação, o MEC. Indicações de pessoas que já frequentaram esses lugares são sempre bem-vindas. Pesquisar na internet sobre essas instituições também é importante, mas não se esqueça que para trabalhar profissionalmente é necessário ter o registro profissional, o DRT. Então você faz o curso, depois tem que fazer uma banca, comprovar que você estudou, comprovar mais de 1.400 horas de estudo e trabalho, para aí sim você pagar uma taxa e poder retirar o seu DRT. A Milena Castro é coordenadora de um renomado curso de teatro em São Paulo. Não existe essa situação de que o ator não é dono do corpo. Isso não, de jeito nenhum isso acontece. Nenhum ensaio acontece uma situação em que você tem que o diretor ou o produtor toca no corpo do ator para poder olhar alguma coisa. Isso é totalmente antiprofissional e isso é completamente fora de qualquer coisa ligada à carreira artística, é um ensaio real. O filho da Ana e outros adolescentes precisaram aprender a lidar com a frustração. Foi bem doloroso para as famílias e para as crianças, porque eles tinham ali na frente deles, de repente, um castelo de areia se desfazendo. As mulheres tentam superar o trauma e a vergonha. É uma sensação péssima. Uma sensação que, eu não sei, hoje até para me relacionar com as pessoas está um pouquinho mais complicado. Rodner está preso há quase 2 semanas. Estou muito no início da investigação, né? Mas alguns depoimentos vai ser fácil argumentar contra, até pela lógica, né? O que está pegando é que a lei está muito rígida com relação, parece estupro, quando fala estupro é algo muito pesado, mas está pegando para mim estupro sobre fraude, o teste total que vocês falam, né? Mas não procede mesmo, são coisas tranquilas que não procede, né? Então... Você se diz inocente? Totalmente, eles falam que tem provas, mas vamos averiguar. Já foram ouvidas 8 vítimas. E 3 delas, né, narraram realmente um estupro. E 5, essa violação sexual mediante fraude, quando não há violência ou grave ameaça. E estamos aguardando a presença de mais vítimas, né, que ele está agindo aí há muitos anos, né? Ele tem passagem desde 2017. Se eu pudesse voltar ao tempo,